E daí, minha gente, tudo bem? Muito bem. A nossa aula para hoje à noite é diagramas lógicos, é um assunto bastante cobrado pelas bancas, é interessante, é um assunto lá da lógica clássica, ok? Então nós vamos estar desenvolvendo esse assunto ao longo dessa aula de hoje, diagramas lógicos, ok? Vamos lá então. O assunto para a nossa aula de hoje à noite então é diagramas lógicos. Vamos ver que assunto é esse. Há um tipo de proposição, minha gente, especial, que são ditas as proposições categóricas ou quantificadas. Que proposições são essas? São proposições que, diferentemente de uma proposição particular, por exemplo, eu digo assim, Paulo é médico. Ela é uma proposição, lembrem que proposição é tudo aquilo que a gente pode julgar, né? Toda sentença declarativa que assume um valor verdadeiro ou falso. Mas nessa frase, eu estou referindo-me especificamente a Paulo, então eu digo que ela é uma proposição particular. Nós temos outras proposições, no entanto, que elas não falam de indivíduos, elas falam de grupos. Então, por exemplo, quando eu digo assim para você, todos os médicos trabalham 20 horas por dia. Repare, eu não estou falando de um médico ou de outro, estou falando de todos. Então, esse é um tipo de proposição chamada categórica. Eu posso ter também, alguns adolescentes são rebeldes. É uma proposição categórica também, porque eu falo de um grupo, alguns, mas eu não falo da individualidade. Eu não digo de Pedrinho, que é um adolescente, ele é rebelde. Estou dizendo que alguns adolescentes são rebeldes. E eu posso também falar, nenhuma mulher, por exemplo, nenhuma mulher é amparada pela Lei Maria da Penha. Essa também é uma proposição categórica, por quê? Porque eu trouxe nenhuma, eu falo de uma quantidade, eu falo de um grupo, não é? Muito bem. As principais, pessoal, são as proposições que trazem, observem aqui, trazem o todo, trazem o nenhum e trazem o algum. Há dois tipos de questões em lógica que a gente resolve utilizando-nos dessas proposições. Nós temos então as negações de proposições categóricas, aí existem algumas regras em que a gente aprende a negar frases desses moldes, mas também há um outro tipo de questão que a gente costuma chamar de diagramas lógicos. Por que diagramas? É o seguinte, nós vamos ter alguns argumentos, lembrando que o argumento é uma estrutura que tem uma série de premissas, normalmente são duas para essas questões de diagramas, então nós vamos ter duas premissas, e a partir dessas premissas nós vamos poder chegar a conclusões determinadas. Muito bem, como é que isso se apresenta então? Nós vamos ter no argumento essas premissas que serão da forma ou todo, ou algum, ou nenhum. E aí a melhor maneira que nós temos para poder resolver esse tipo de questão, diferentemente das demais, é utilizando-nos de uma estrutura que chamamos de diagrama, uma estrutura circular que a gente utiliza em matemática, inclusive quando trabalha a teoria dos conjuntos, não é? Então, é a partir com esses diagramas que a gente vai resolver as questões. Então, o entendimento que nós temos que ter inicialmente. Observe, no momento que eu tenho uma frase dessa forma, todo A é B, eu estou dizendo que qualquer elemento deste conjunto A, reparem aqui que nós vamos ter dois conjuntos. Então, eu tenho um diagrama um pouco menor, que é interior aqui, para representar os elementos do conjunto A, e eu tenho um diagrama um pouco maior, que representa os elementos do conjunto B. No momento que eu digo todo A é B, o que eu estou definindo? Que qualquer elemento desse conjunto A também faz parte do B. Concordam? Percebem aqui? Então, se eu tiver, observem, este elemento aqui, ele é de A? Sim, ele está no interior de A, então ele também é de B. No entanto, nem todo elemento de B será um elemento de A. Então, quando eu tiver a escrita todo A é B, é dessa forma que se fará. Este primeiro conjunto que aparece, ele é interior, e o que aparece após o verbo aqui de ligação, no caso é, ele vai ser exterior. Muito bem. É como se eu trouxesse a frase, todo gaúcho é brasileiro. Reparem que se nós colocássemos lá, todo gaúcho é brasileiro, ficaria dessa forma aqui. Aqui, na parte mais interior, gaúchos, e na parte mais exterior, brasileiros. Todo gaúcho é brasileiro, mas nem todo brasileiro é gaúcho. Temos esta visão aqui, certo, minha gente? Muito bem.
Então observem que quando nós tivermos o todo, é dessa forma que se faz. Quando for o nenhum, e aí acredito que fique bastante claro, nenhum A é B, eu estou dizendo que não há intersecção, não há elementos em comum entre os conjuntos A e B. Eles devem ser disjuntos, chamamos assim em lógica, separados. Vejam, aqui está a representação para o A e aqui está a representação para o B. Não há qualquer elemento entre eles que seja comum, por isso nenhum A é B, certo? Só que se nós tivermos ainda algum A e B, reparem que o algum, ele é um meio termo, poderíamos dizer assim, entre o todo e o nenhum. Ele não é de fato todo, senão eu teria dito todo, não é? Mas ele também não é nenhum, ele é algum. Então a forma que se faz é justamente representando esses diagramas e trazendo um espaço em comum, uma intersecção entre esses dois conjuntos. Nós teremos alguns elementos que são de A e que também são de B, mas não são todos. Eu tenho elementos que são somente de A, eu tenho elementos que são somente de B. Então, basicamente, pessoal, são essas três frases que nós estaremos encontrando, com algumas variações por vezes, mas normalmente essas três frases nessas questões, então, que a gente resolve através de diagrama. Vamos a um exemplo, então, vamos resolver uma primeira questão juntos. Vamos ver essa daqui, questão número 1, então. Sabe-se que nenhum filósofo é rico e que alguns professores são ricos. Assim, pode-se concluir que temos 5 alternativas de resposta. Alguns professores são filósofos, nenhum filósofo é professor. Alguns filósofos são professores, alguns professores não são filósofos, nenhum professor é filósofo. Então, reparem, 5 falas em que nós vamos conseguir concluir a partir do momento que nós analisarmos estas proposições aqui categóricas. E aí, para que fique fácil a visualização, nós vamos utilizar de qual expediente aqui? Dos diagramas, para resolver esse tipo de questão. Então, vamos lá? Vejam, a primeira informação, sabe-se que nenhum filósofo é rico. Temos aqui o conjunto dos filósofos e o conjunto dos ricos. E o pronome é o nenhum. Então eu vou utilizar esta escrita aqui, os dois conjuntos disjuntos, separados. Então observem lá, podemos colocar assim, filósofos aqui, ricos aqui. Vejam, nenhum filósofo é rico. Claro isso? Não temos intersecção entre filósofos e ricos. Perfeito. Só que nós temos uma segunda premissa que me diz assim, alguns professores são ricos. E aí eu quero que você observe bem isso. Veja, o algum, ele exige que eu traga esses conjuntos com uma intersecção, um espaço em comum, afinal eu tenho alguns que são. Então reparem que nós já temos os ricos no desenho. O importante agora, pessoal, para a gente estruturar isso, é o seguinte. Alguns alunos têm o hábito de pensar assim, fica fácil, alguns professores são ricos, então ele vem até aqui, cria esse desenho, relaciona então professores ricos, traz o alguns, só que ele traz esse desenho separado. Eu, no entanto, eu tenho que conjugar esta informação agora aqui com aquela que eu já tenho. Então, se você observar, o conjunto dos ricos eu já tenho aqui. Não tenho os professores, mas já tenho os ricos. Então, eu deverei estar fazendo, não dessa forma, mas dessa daqui. Reparem, como nós temos que ter alguns professores que são ricos, eu tenho que ter uma intersecção entre professores e ricos. Pensei em fazer aqui. Observe, professores ricos, alguns professores são ricos. Está correta essa minha escrita, essa minha visão. Só que a gente vai observar, pessoal, que se eu for apenas com esse, eu chamo de viés, apenas com essa visão aqui, se eu for verificar entre as alternativas, pode ser que eu encontre mais de uma resposta e isso não poderá ocorrer nessas questões, porque nós só teremos uma única conclusão. Então, o que é importante para essas questões de diagramas lógicos? Nós temos que compreender que muitas vezes haverá mais de uma visão. Essa visão, ela ocorre diferenciada, ela ocorrerá normalmente quando entre as premissas aparecer alguma que traga o pronome algum, esse quantificador, que nós chamamos de existencial. E aí reparem que eu tenho alguns aqui.
Então, já de cara, é importante que a gente entenda o seguinte: nós temos esse viés e ele é razoável, ele atende às premissas aqui, mas eu posso ter uma segunda visão para isso. Observe, então eu vou começar do início novamente. Eu vou escrever a primeira premissa utilizando-me do diagrama. Nenhum filósofo é rico. Aqui está. E agora eu preciso desenhar de tal modo que eu escreva alguns professores são ricos. Reparem, no desenho anterior, nós definimos aqui que teríamos alguns professores que são ricos, só que, deliberadamente, eu defini que nenhum professor seria filósofo, por esse viés. A banca, no entanto, não me diz nem que sim, nem que não, com relação a isso, né? A professores e filósofos. Então, reparem que, tendo essa premissa, alguns professores são ricos, eu poderei fazer aqui alguns professores, reparem, são ricos. Isso não impede que algum professor possa ser o quê? Filósofo ou não. Então eu tenho essas duas possibilidades, certo? Com base nesses dois vieses agora, nós vamos então, entre as alternativas, verificar aquela que é uma conclusão, aquilo que eu posso de fato concluir, necessariamente. Então funciona assim, olhem só. Vou pegar uma outra canetinha aqui. Vamos para a nossa primeira conclusão. Alguns professores são filósofos. Muito bem. Se você reparar, nesse viés de baixo, eu consigo fazer essa leitura. Alguns professores são filósofos. Vejam, eu tenho alguns professores que são filósofos. No meu desenho de cima, no entanto, você observa que eu não tenho nenhum professor que seja filósofo. Então, esta conclusão, ela dá certo, eu consigo fazer a leitura nessa visão, mas não naquela outra visão. Então, essa alternativa já está excluída. Não é minha resposta. Para ser resposta, isso só ocorrerá quando eu conseguir fazer a devida leitura dela nesses dois vieses que eu estruturei. Vamos para a segunda? Nenhum filósofo é professor. Reparem, aqui em cima, nenhum filósofo é professor. Perfeito? Eu consigo fazer essa leitura. No entanto, nesse de baixo, eu não consigo ler nenhum filósofo é professor, porque aqui há algum que seja professor. Então também não é a minha resposta. Vamos para a letra C, e assim eu tenho que testar uma a uma delas. Alguns filósofos são professores. Reparem, aqui em cima, eu consigo fazer essa leitura? Alguns filósofos são professores? Não. Aqui em cima nenhum filósofo é professor. Então, no momento que eu vou fazer essa verificação, é importante esclarecer isso. E nesse primeiro viés, eu observo que eu já não tenho essa possibilidade, eu não preciso nem olhar esse outro. Concordam? Porque teria que ter nos dois. Então, não tendo naquele primeiro, eu já posso descartar. Vamos para a letra D. Alguns professores não são filósofos. Muito bem, isso eu quero chamar atenção agora para o seguinte. Vamos dar uma olhada nesse viés de baixo. Tanto faz a ordem que eu vou olhar. Eu só quero fazê-lo por uma questão didática. Reparem aqui. Alguns professores não são filósofos. Nós temos aqui no nosso desenho, temos em todo esse espaço professores. Nesse espaço aqui, eu tenho apenas professores, sem uma segunda característica. Nesse espaço aqui, são professores que são ricos. Muito bem. Mas eu tenho também nesse espaço a representação de professores que são o quê? Filósofos. Muito bem. Reparem que o que a banca está me dizendo é que alguns professores não são filósofos. Então, reparem que eu consigo achar diversos professores que de fato não sejam filósofos. Todos esses daqui não são filósofos. Reparem, esses são apenas professores, esse é professor e é rico, mas eu tenho diversos professores que não são filósofos. Então eu consigo fazer essa leitura nesse viés, mas não basta. Eu tenho que perceber se no viés de cima eu também tenho isso. E aí eu quero chamar atenção para um detalhe. Vejam, nós temos alguns professores não são filósofos. Talvez o que tu fosses, ao olhar aqui, me dizer é assim: professor, só um pouquinho. Eu não consigo ler alguns não são, eu diria que nenhum professor é filósofo. No entanto, é importante esclarecer essa questão sobre o algum. O algum em lógica, gente, significa pelo menos um, ao menos um. Então, reparem, no momento que eu leio, alguns professores não são filósofos, eu faço essa marcação aqui. Eu lhes pergunto, esse professor que está aqui é filósofo? Não. Então eu achei algum que não é.
ainda que eu perceba que todos não são. Não é errado eu dizer que alguns não são. Este não é, este daqui não é também, esse não é. Na verdade, nenhum deles é, mas não é errado eu compreender que alguns professores não são filósofos, é sim há uma possibilidade visível aqui com esse meu diagrama. Portanto, eu vou marcar a letra D, uma vez que eu consegui fazer a leitura tanto nesse viés quanto naquele. Esse tipo de questão, pessoal, no entanto, nós nunca podemos marcar uma alternativa e excluir todas as demais de qualquer forma. Nós precisamos excluir as demais convictamente. Então, nós temos que ainda olhar a letra E, para ter certeza de que, de fato, essa não poderá ser uma resposta. Porque dependendo da questão, e a gente vai ver isso ainda nessa aula de hoje, nós vamos ver que eu posso daqui a pouco ter dois vieses aqui e ainda assim eu ficar entre mais de uma resposta aqui, o que mostraria que estaria faltando um terceiro viés. A gente mostra isso depois na sequência. Então vamos olhar a letra E. Nenhum professor é filósofo. Reparem, aqui em cima, nenhum professor é filósofo. Perfeito, mas não basta. Aqui embaixo, nenhum professor é filósofo? Não. Nós temos algum professor que é filósofo, portanto eu posso excluir a letra E. Então a resposta para essa questão é a letra D. Ok, minha gente? Muito bem. Vamos para uma segunda questão, então? Olhem lá. Todos os macerontes são torminodoros. Alguns macerontes são momorrengos. Logo, e aí temos uma série de alternativas. Gente, os nomes aqui não precisam se ater, eu queria uma legenda, isso é o de menos, não recordo agora, enfim, o que representam esses nomes. Cada banca tem uma maneira diferente de fazê-lo, né? Esta trouxe esses nomes, outra poderia trazer todos os Ping são Pong, alguns Pong são Pung, então nomes assim nomes menores, mais complicados, no sentido de causar distração na gente, não é? Então, isso vai depender muito da banca, mas o nome é o de menos, a gente vai criar uma legenda aqui. Então, observem lá, a minha primeira premissa é: todos os macerontes são torminodoros. Reparem que o todo a gente não tinha naquela primeira questão, então vamos estruturar. O todo é a ideia do primeiro nome ser interior e o segundo nome ser o mais exterior. Então vamos lá. Todos os macerontes são torminodoros. Eu vou representar aqui os macerontes e um pouco mais amplo eu tenho o conjunto que representa os torminodoros. Então reparem, todos os macerontes são torminodoros. Certo, minha gente? Muito bem. A segunda premissa: alguns macerontes são momorrengos. Nós já temos representado nesse diagrama o grupo dos macerontes. Nós temos agora que definir uma relação entre esse grupo que já está ali e não os torminodoros, mas outro grupo agora que são os momorrengos. E o pronome é alguns. Lembrando que o algum é uma intersecção, nós temos que ter uma parte comum entre esses macerontes e os momorrengos. Pois bem, olhando para o nosso desenho aqui, os macerontes já estão aqui. Eu tenho que ter uma intersecção entre os ma, vamos chamar assim, e os mo. Perfeito? Então reparem aqui, a gente tem que ter essa intersecção. Só que a dúvida vai surgir agora no seguinte: será que esses mo, esse grupo dos mo, eu concentro eles inteiramente aqui, contidos dentro dos torminodoros, ou uma parte se estende lá para fora? Reparem que a banca não fala sobre isso. E aí justamente ela dá liberdade para eu pensar de uma ou de outra forma. Assim, eu vou fazer esse primeiro desenho colocando dessa forma. Reparem, alguns macerontes são momorrengos. Está de acordo com a inscrição ali. Só que, naturalmente que eu, deliberadamente, com esse viés, eu deixei claro que todo momorrengo é torminodoro. A banca, no entanto, não fala sobre momorrengos e torminodoros. Então, poderá ser assim, mas poderá ser que não. Eu poderei ter alguns momorrengos que não fazem parte desse grupo. Então, vou eu para o meu segundo viés. Reparem lá. Farei novamente, todos os macerontes são torminodoros. E agora eu vou estruturar a segunda premissa: alguns macerontes são momorrengos. Eu tenho que ter, portanto, uma intersecção
que antes estava contida aqui, agora eu vou estender aqui para fora um pedaço. E aí, pessoal, não importa quanto você vai estender, mais ou menos, isso é indiferente. O importante é você ter no seu desenho uma parte que represente esses momorrengos que não são torminodoros para todos os efeitos, ok? Então nós temos este viés, temos esse segundo viés também. Muito bem, acredito que seja razoável para a gente poder resolver essas questões. Por que eu falei acredito? Porque dependendo da banca, dependendo da forma como ela trouxer as alternativas, ela poderá estar fazendo de tal modo que, olhando esses dois vieses, ainda assim eu talvez ficasse com duas alternativas de resposta aqui. Isso mostraria que eu precisaria de um terceiro viés para desempatar essa questão. Mas vamos olhar então, por hora, vamos ver o que é o caso aqui. Primeira conclusão: todos os momorrengos são torminodoros. Observem aqui, gente. Por esse meu viés, todos os momorrengos são torminodoros. Sim, todos os momorrengos são torminodoros. No entanto, nesse viés aqui mais abaixo, eu observo que eu não posso fazer a leitura de todos os momorrengos serem torminodoros, porque eu tenho uma parte deles que não é. Concordam comigo? Então não é essa a resposta. Descartamos a letra A. Vamos para a letra B. Na letra B nós temos alguns torminodoros são momorrengos. Vamos dar uma olhada aqui. Gente, torminodoros ocupam toda essa parte aqui, concorda comigo? Aqui é torminodoro, aqui é torminodoro, aqui é torminodoro, aqui também é. Só que esse aqui, por exemplo, é apenas torminodoro. Já esse daqui é um torminodoro que é maceronte. Concorda comigo? Muito bem. O que a banca está me dizendo é que alguns torminodoros são momorrengos. Repare, de fato, eu tenho alguns torminodoros que são momorrengos. Confere. Estão me entendendo? Muito bem. Só que não basta eu ver nesse viés, temos que ver nesse. O que você me diz aqui? Alguns torminodoros são momorrengos? Sim. Temos alguns torminodoros que de fato são momorrengos. Esses que eu marquei são torminodoros, sim, mas que são momorrengos também. Então, eu consegui fazer a leitura dessa segunda alternativa em ambos os vieses. Vou marcar aqui, mas não vou me dar por satisfeito. Eu preciso excluir todas as demais convictamente. Vamos ver então, só vou apagar aqui para a gente fazer a próxima análise agora. Ele me diz que todos os torminodoros são macerontes. Gente, todos os torminodoros são macerontes? Não. A gente observa o contrário. Todos os macerontes são torminodoros, mas não posso dizer o contrário. Entendem? Então, portanto, já podemos excluir todos os torminodoros macerontes? Claro que não. E no momento que já falhou nesse viés, eu posso dispensar o outro. Concordam? Porque a ideia é fechar nos dois. No momento que já não fecha no primeiro, não poderá ser essa a resposta. Vamos para D. Alguns momorrengos são pássaros. Reparem que é interessante isso. A banca trouxe agora uma informação sobre pássaros. No entanto, o meu enunciado não fala qualquer coisa sobre pássaro. Então, esta é uma inconclusão. Não é a resposta. Eu não posso dizer que isso é falso ou que é verdadeiro, porque eu não sei. Compreendem? O enunciado não respalda a informação sobre isso. Então, de qualquer forma, não é resposta, porque nós queremos uma conclusão. Último, todos os momorrengos são macerontes. Gente, todos os momorrengos são macerontes? O que você observa aqui? Não. Nós percebemos que apenas alguns momorrengos são macerontes, não é? E aí não preciso nem olhar no próximo desenho, já está excluída então essa alternativa. Então, para essa questão, letra B. Clareando mais, minha gente? Ok? Beleza, vamos para a próxima na sequência. Muito bem, minha gente, vamos a uma terceira questão. Sabe-se que pelo menos um A é B e que todo B é C. Segue-se, portanto, necessariamente que... E aí temos 5 alternativas. Muito bem, ok. Então vamos lá. Pelo menos um A. Aqui temos uma variação. Pessoal, se eu digo que pelo menos um A é B, eu estou dizendo o mesmo que algum A é B. Ok? A gente pode ter algumas variações aí. Ao invés de algum A, eu posso ter pelo menos um, ao menos um,
São variações dessa escrita, desse quantificador que chamamos existencial. Muito bem. Então, quando eu digo pelo menos um A é B, digo o mesmo efeito que algum A é B. Muito bem. Então, vamos fazer o desenho aqui. Como é que fica algum A é B? Nós temos que estruturar com uma intersecção. Pois bem, vamos lá então. Eu tenho que ter um conjunto aqui A, eu tenho que ter um conjunto B, e eu tenho que ter uma intersecção entre A e B. Pelo menos um A é B. Muito bem. A minha segunda premissa agora é todo B é C. Então, reparem aqui. Nós temos o conjunto B, que já está aqui. Nós temos o quantificador todo. A escrita para todo é a seguinte. Esse primeiro nome, ele é interior a este segundo nome, que é mais exterior. Então, no momento que eu tenho aqui todo B é C, o B sendo o primeiro nome, ele deverá ser interior a um conjunto maior, que é o C. Então, eu devo estar colocando esse B contido dentro desse C. Mas aí a dúvida fica, já que o B tem que estar dentro do C, até onde que iria esse C para ele englobar aqui o B? Contanto que ele englobe o B, veja, pensei em fazer dessa forma aqui. Reparem, todo B é C. Botei um pouquinho mais para cá. Ah, professor, mas vai ter que pegar algum A? Sim. Para eu poder englobar todo esse B, considerando que tem alguns Bs que são As, naturalmente que vou ter que pegar aqueles As também. Certo? Só que aí, eu quero que você observe o seguinte. Para alguns poderia ser bem razoável pensar que esse viés resume tudo. Está tudo ok. Eu tenho que algum A é B e todo B é C. Mas reparem que, quando eu fiz esse desenho dessa forma, eu, deliberadamente, defini que o C englobaria todo B, mas deixaria alguns elementos A de fora. A banca não fala sobre isso. Não me fala que tem algum A que não seja C. Ela não fala, ela se exime a falar sobre As e Cs. Compreendem, minha gente? Então, nós temos, novamente, um segundo viés. E aí eu quero que você observe o seguinte, acho que é importante nós fazermos isso. Vamos supor que você tenha feito apenas esse viés aqui. Parece bem razoável, perfeito, vamos lá então. Então vamos entre as alternativas. Repare letra A, todo C é B. Eu vou utilizar somente esse viés. Olha o que vai acontecer. Todo C é B. Nós podemos garantir aqui que todo C seja B? Não, nós temos diversos Cs que não são Bs. Visível isso, minha gente? Então, todo C é B, está descartado. Eu só vou marcar aqui do lado. Essa está descartada. Muito bem. Algum A é C. Nós temos algum A que seja C aqui? Temos. Esse A aqui, ele é C. É claro que nós temos As que não são Cs também. Mas o que eu estou procurando é algum A que seja C. Então, eu tenho algum A é C. Eu consigo fazer essa leitura. Temos vários As, olhem bem, que são Cs. Todos esses aqui são As e eles também são Cs. Maravilha. Marcamos então, só que eu preciso ainda estar olhando não, nesse caso, observem bem, o que é o hábito, não é? Eu ia dizer que olhar um segundo viés, mas nesse caso eu não fiz um segundo viés. Então essa resposta aqui estaria o quê? Estaria certa. Concorda comigo? Porque eu fiz apenas um viés. Agora olha o que diz na letra C. Algum A não é C. E aí você vai observar, deixa eu acertar aqui. Você vai observar que nós temos diversos As que não são Cs. Então, essa minha resposta aqui está correta também. Algum A não é C. Estão me entendendo? É tão razoável quanto a outra. O que isso mostra? Não foi a banca que se equivocou, botou as alternativas de modo errado. Não é. O que está faltando? Está faltando uma outra visão. Um segundo viés que fará com que eu possa estar desempatando entre essas duas inicialmente. Eu não vou nem olhar as demais. Eventualmente eu poderia ter talvez até mais alguma alternativa aqui que eu pudesse fazer a leitura aqui. Mas no momento que eu observar que eu tenho duas aqui, eu já posso considerar que está faltando alguma coisa. Então vamos voltar às premissas. Reparem, pelo menos um A é B. Perfeito. Pelo menos um A é B. Tranquilos? Maravilha. Temos que definir agora que todo B é C. Reparem que nós definimos nesse viés que todo B era C, mas deixamos elementos de A, que talvez tenham, talvez não tenham. Eu não sei. Então, farei um novo viés agora dessa forma aqui.
E aí tem alguns alunos que têm o hábito de dizer assim, ah, professor, só um pouquinho, esse seu viés está forçado demais para mim. Na verdade, ele está tão forçado quanto este nesse sentido. Por quê? Porque a banca não me fala sobre As e Cs. Então poderá ser dessa forma, mas poderia ser dessa daqui também. Reparem que eu estou garantindo que todo B é C, mas estou também definindo que o C englobaria aquele A também, ou não. Reparem que eu tenho as duas possibilidades aqui. Então, a partir daí, agora, nós vamos olhar novamente as alternativas para ver qual é a conclusão necessariamente verdadeira. Então, todo C é B. Gente, todo C é B, eu consigo excluir já com essa visão aqui, não preciso nem olhar o de baixo. Todo C é B, então já está de fato descartado. Vamos para a letra B. Na letra B nós temos algum A é C. Achamos algum A que seja C nesse desenho? Sim, já havíamos achado antes, não é? Mas não basta, agora vamos ter que ver no de baixo. Tem algum A que seja C? Reparem. Talvez novamente você pense do seguinte, não, professor, não é algum A que é C, na verdade todo A é C. Mas não é errado, eu faço a leitura de algum A. Repare, esse elemento aqui não é A? Ele é A. Então algum A, pelo menos um A é C. Ainda que eu perceba que todos são C. Não é errado, do ponto de vista lógico, eu fazer a leitura de algum A é C. Portanto, vou marcar essa resposta. Mas vou ver as demais. Na letra C, algum A não é C. Observem que nós tínhamos As que não eram Cs aqui. Por isso havíamos marcado. Agora aqui, conseguimos fazer a leitura algum A não é C? Agora não, porque o A está contido no C. Então, com esse segundo viés, eu pude excluir a letra C como alternativa. Muito bem, mas ainda não posso me dar por satisfeito. Vamos ver a D. Todo C é A. Será que todo C é A? Reparem, não. Apenas alguns Cs são As, mas não todo C é A. E a letra E? O que nós temos ali, gente? Nenhum C não é A. Isso é uma frase que a banca traz de propósito realmente para nos confundir um pouquinho. Para ficar mais claro, eu quero que você observe o seguinte aqui. Vamos partir desta leitura aqui. Estou falando de Cs que não são As, certo? Então, estamos falando de Cs que não são A. C não é A. Mas aí eu quero que você observe uma coisa. Quantos desses Cs que não são As? Nenhum. Ora, se nenhum desses Cs que não são As é porque não existe C que não seja A. Ou seja, todo C é A. Então, no momento que eu tenho, gente, nenhum C não é A, eu tenho uma equivalência com uma outra escrita que, na verdade, está me garantindo que todo C é A. E aí, se você reparar, o todo C é A é a mesma fala que já havia sido trazida aqui na letra D. Portanto, também não é a resposta. Professor, mas como é que eu vou perceber essa jogada aqui da banca? Fica bem fácil. Se você observar, nós temos um advérbio de negação aqui, não, e nós temos o pronome nenhum, que é um quantificador, a gente chama quantificador universal negativo. Sempre que nós tivermos isso, nenhum e não, você substituirá por todo, certo, minha gente? Sempre dessa forma, então. Se é nenhum e não, é porque é todo, sempre assim, então. Então, nenhum C não é A, é o mesmo que dizer que todo C é A, e aí conseguimos fazer a exclusão também da letra E. Portanto, a resposta, letra B de Brasil. Ok, minha gente? Beleza, minha gente? Vamos lá. Mais uma questãozinha aí para a gente, no papo, colocar ela e aí ficar feliz. Vamos lá. Olha só. Questão 4. Se todos os jaguadartes são momorrengos e todos os momorrengos são cronópios, assim, 5 alternativas novamente. Os nomes aqui novamente, sem problema, vamos criar uma legenda. Jaguadartes vamos chamar de Já, momorrengos eu vou chamar de Mo, cronópios eu vou chamar de Cro, ok? Para ficar mais fácil de a gente desenhar aqui. Muito bem, minha gente, todos, como é que é a estrutura do todo mesmo? Um dentro de um maior. Aquele primeiro nome é interior e o segundo nome é exterior. Vamos lá então. Todos os jaguadartes são momorrengos. Então observem, aqui está o grupo dos jaguadartes, todos eles fazem parte de um grupo maior que é o grupo dos momorrengos. Vou chamar assim, Mo. Muito bem.
Qual é a segunda premissa? Todos os momorrengos são cronópios. Reparem que essa é um pouquinho diferente das demais, não é? A gente normalmente tinha, entre as questões, tinha o algum, né? Havia uma proposição que trazia o algum. Nessa agora, diferentemente, não. Nós temos duas premissas que tem o todo em ambas. Muito bem. Então, reparem uma coisa. Todos os jaguadartes são momorrengos. Jaguadarte, que é o primeiro nome, é interior. Momorrengo é o segundo nome mais exterior. Muito bem. Agora, a segunda fala é: todos os momorrengos são cronópios. Então, observem que os momorrengos, que na primeira frase representava esse conjunto mais exterior, eles agora, nessa segunda frase, representam o mais interior. Então, eu preciso agora tomar esse cuidado, de que todos os momorrengos, e nesse caso é o meu grupo menor, eles farão parte de um grupo ainda maior, que é o grupo dos cronópios. Percebem, então? Todos os jaguadartes são momorrengos, todos os momorrengos são cronópios. Gente, diferentemente das demais questões, normalmente quando nós tivermos questões em que aparece o quantificador algum entre as premissas, nós vamos ter a necessidade mais de um viés. Quando nós tivermos, nesse caso, no entanto, apenas o todo, que ele é dito universal afirmativo, a gente conseguirá resolver com apenas um viés. Eu não teria uma segunda escrita, porque o todo, ele tem essa característica, não é? Justamente a ideia, eu tenho que garantir que todo esse é aquele, e que todo esse aquele é aquele outro. Então eu não tenho variações aqui. O algum é que abre estas possibilidades. Como eu tenho todo, então eu vou ter apenas este viés aqui para representar a minha questão. Vamos entre as alternativas agora ver qual é a resposta. Esse tipo de questão, ele traz algumas das alternativas com essa inscrição aqui, é possível. Ele coloca, então, ele joga para te analisar a possibilidade de aquilo ocorrer ou não. Então vejamos ali a primeira. É possível existir um jaguadarte não momorrengo. Repare, os jaguadartes fazem parte deste conjunto aqui, esses são os jaguadartes. Gente, ele está me dizendo que eu consigo identificar o é possível existir, é a ideia de me dizer que existiria algum, entendem? Eu conseguir algum que seja justamente um jaguadarte que não seja momorrengo. Se você observar, no entanto, é impossível, por quê? Porque todo jaguadarte é momorrengo. Então não é possível existir um jaguadarte, vejam, que sendo jaguadarte não seja o quê? Não seja momorrengo. Fica claro isso? Portanto, já podemos excluir a letra A. Vamos para B. Na letra B, ele diz que é possível existir um momorrengo não jaguadarte. Então vamos ver aqui. Os momorrengos representam toda essa parte aqui. É claro que se eu tiver esse momorrengo aqui, ele é apenas momorrengo, ele não é jaguadarte. Mas eu posso, em todo esse espaço, ter momorrengos. Então, esse que está aqui, ele também é momorrengo, ainda que ele seja jaguadarte. Então, reparem que ela me diz assim: é possível existir um jaguadarte, vamos ver aí isso, perdão. É possível existir um momorrengo não jaguadarte? Claro que sim. Eu tenho vários momorrengos não jaguadartes. Claro que eu também tenho momorrengos que são jaguadartes. Mas é possível sim eu encontrar momorrengos não jaguadartes. Portanto, vou marcar letra B. Mas vou ter que olhar as demais, assim como qualquer outra questão. Na letra C, todo momorrengo é jaguadarte. O que você me diz aqui? Todo momorrengo é jaguadarte? Sim ou não? Não, nós temos diversos momorrengos que não são jaguadartes. A fala contrária, gente, a recíproca, na verdade, assim que chamamos, ela sim é verdadeira. Veja, todo jaguadarte é momorrengo, mas o que a banca está me dizendo é o contrário, que todo momorrengo é jaguadarte. Então, não. Fica claro isso? Muito bem. Vamos ver a letra, deixa eu riscar aqui em cima. Vamos ver a letra D. É possível existir um jaguadarte não cronópio. Gente, se é jaguadarte, tem que estar aqui, concordam? Eu tenho como achar um jaguadarte que não faça parte desse grupo maior aqui, que são os cronópios? Impossível, não é? Então não é a letra D também a minha resposta. Deixa eu apagar aqui para podermos analisar a letra E ainda. Na letra E, todo cronópio é jaguadarte. O que você me diz? Todo cronópio é jaguadarte?
Não, nós teremos vários cronópios, alguns são somente cronópios, teremos alguns outros cronópios momorrengos, teremos alguns outros que ainda são cronópios, momorrengos e jaguadartes aqui, mas eu não posso dizer que todo cronópio é jaguadarte. A recíproca sim, todo jaguadarte é cronópio, mas não esta fala que está, enfim, que foi trazida aqui na letra E para nós. Ficou claro? Minha gente, para esse tipo de questão, dá para você fazer a seguinte comparação aqui, que aí vai ficar mais fácil. Tu podes depois fazer novamente, trazendo esses demais elementos. Reparem que, ao invés de dizer todos os jaguadartes são momorrengos, eu poderia dizer o seguinte: todos os gaúchos não, vamos colocar os porto-alegrenses, acho que vai ficar mais visível. Reparem, todos os porto-alegrenses são gaúchos. E todos os gaúchos são o que mesmo? São brasileiros. Então você pode fazer a comparação. Então quando, por exemplo, nós temos aqui na letra A, é possível existir um jaguadarte não momorrengo, era como se eu estivesse dizendo, é possível existir um porto-alegrense não gaúcho. Então podemos fazer essa mesma analogia aqui. Ok, minha gente? Muito bem. Talvez aí fique um pouco mais visível, não é? Para a gente resolver essa questão especificamente. Vamos então a mais uma questão. Vamos lá. Questão 5 então. Se é verdade que algum A é B e que todo C é A, então pode-se afirmar que... Muito bem. Minha gente, esse se é verdade que, isso é meramente textual, ok? Algumas bancas diriam assim, algum A é B. Reparem que a gente trouxe algumas questões ali em que a banca, ela já traz direto as proposições, não é? Então não se preocupe com isso se é verdade, que no sentido, mas poderá não ser verdade. A ideia é a seguinte, nós vamos partir da ideia de que essas frases são verdadeiras e que aí, portanto, a partir disso, o que a gente pode concluir, tá ok? Mas não se preocupe com esse se é verdade, isso é meramente textual. É como se a banca estivesse dizendo, considerando que, ou é verdade que, certo, minha gente? Vamos lá, então. Algum A é B. Como é que é esse desenho mesmo? É um dentro do outro, é separado ou é intersecção? É intersecção. Vamos lá, então. Algum A é B. Deixa eu anotar aqui, então. Observem lá, vamos colocar aqui. Algum A é B. Muito bem, algum A é B. Qual é a segunda proposição que eu tenho, a segunda premissa? Todo C é A. Muito bem. Gente, observem que nós temos aqui, quando é o todo, temos aquele conjunto que é interior e temos um que é exterior, certo? O primeiro nome, ele é interior. Então, quando eu digo todo C é A, significa que esse conjunto C deverá estar contido aqui dentro do A. Não é o contrário. Não é você ampliar para fora aqui e colocar um C. Aí seria todo A é C. Não, é todo C é A. Ok? Então nós temos que definir que esse conjunto C, ele está contido no A. Só que aí me surge a dúvida, não é? O A é bem grande, tem todo esse espaço. Então pensei por hora fazer assim. Repare, todo C é A. Fica razoável? Fica. Eu estou garantindo que qualquer elemento do C também faz parte do A. Só que deliberadamente eu defini que esse C, ele faria parte do A, mas que ele não pegaria nada, nem na intersecção, nem do B, não pegaria nada. E eu não sei sobre isso. Eu não sei sobre A's e B's. Minto, eu não sei sobre quem? Sobre C's e B's. A banca não me fala sobre isso. Fala sobre A e B e sobre A e C. Então, eu tenho a liberdade para poder estruturar um segundo viés. Vou fazê-lo aqui, então. Então, observem lá. De novo, algum A é B. Ok? Só que agora, eu achei por bem fazer o seguinte. Eu tenho que garantir que o meu C deverá estar contido dentro do A. Se você reparar, o A é grande. O A tem tudo isso aqui. Então, eu pensei em fazer isso aqui. Percebem? Todo C é A. Está correto? Também está correto. Eu tenho dois vieses aqui. Portanto, vamos olhar entre as alternativas para verificar qual que poderá ser essa resposta. Lembrem? Muito bem. Vamos lá, então. Olha só. Letra A. Todo C é B. Me ajudem a ver aqui. Será que eu consigo ler nesse daqui que todo C é B? Não.
Aqui, na verdade, eu estou lendo que nenhum C é B. Então, se por esse meu viés eu já pude excluir essa conclusão, não preciso nem olhar outra. Já sei que não é essa a resposta. Tá ótimo? Estão me entendendo, minha gente? Por quê? Porque esse viés aqui eu construí de acordo com as premissas. Se você reparar, se eu fosse ler de novo as premissas, algum A é B, eu consigo ler isso aqui? Tranquilo, leio. Todo C é A, eu consigo ler isso aqui? Eu consigo. Eu leio essas duas frases perfeitamente aqui. É claro que eu também faço isso aqui. Mas então, no momento que eu leio a alternativa, a minha conclusão letra A, e eu percebo que não confere com essa escrita, ela está correta, não é? Assim como a outra também, ela é tão razoável quanto a outra. Então, eu já posso excluir sem a necessidade de olhar a segunda. Vamos para a letra B. Algum B é C. Eu quero que você observe uma coisa. Tem algum B que seja C nesse viés aqui de baixo? Tem. Eu tenho esse B aqui. Você observa que ele é B e que ele é C. Algum B é C. No entanto, quando eu vou fazer a leitura aqui em cima, tem algum B que seja C aqui? Não. Reparem que os Bs e os Cs são separados, ó. Eles não têm nenhuma relação. Então, eu também posso excluir. É ótimo quando a gente pode excluir, gente. Isso eu não acho que é ruim. Pelo contrário, é muito bom quando eu consigo excluir ali. É um problema a menos. Essa eu já sei que não é a resposta. Vamos para a letra C? Nenhum C é B. Observe, aqui, nenhum C é B? Sim, nenhum C é B. Mas não basta. Será que no viés de baixo eu consigo ler que nenhum C é B? Não. A leitura que eu faço aqui é que algum C é B. Percebem isso, minha gente? Algum C é B. Então, naturalmente, que eu não posso dizer que nenhum C é B seja uma resposta. Eu pude excluir em um deles, pelo menos já é suficiente. Agora vamos olhar a letra D. Na letra D nós temos algum C não é B. Nós queremos procurar Cs que não sejam Bs. Nós temos algum C que não seja B nessa primeira? Temos. Mais uma vez, aquilo que nós falamos desde o início, ainda que eu observe que nenhum C seja B, não é errado eu dizer algum C não é B. Eu tenho algum C que não é B. Muito bem, ainda que sejam todos, que não são B. Nesse de baixo, achamos algum C que não seja B? Achamos diversos. Todos esses Cs que estão nessa parte daqui para cá, são Cs que não são Bs. Ainda que eu tenha algum C que seja B, mas o que eu estou procurando é algum C não é B. Então eu acho, confere nesta e confere também no meu viés de cima. Portanto, eu vou marcar a letra D. Certo, minha gente? Mas aí eu não posso me dar por satisfeito. Eu ainda preciso dar uma olhada na letra E. E aí, reparem o que diz aí. Algum B não é C. Temos algum B que não seja C nesse viés? Temos muitos Bs que não são Cs. Na verdade, todos aqui não são Cs. Não é errado eu dizer algum B não é C. Eu consigo ler isso aqui. Aqui embaixo, eu consigo ler algum B que não é C? Também consigo ler diversos. E aí agora, olha que interessante isso. Eu sou obrigado a também marcar a letra E. Mas como isso? Será que a banca equivocou-se de alguma forma? Não. O que está ocorrendo, gente? Está faltando ainda o quê? Um terceiro viés, para eu poder desempatar essa questão. E vejam como isso é interessante. Esses dois vieses, que é o que a gente vinha fazendo nas demais questões, né? Quando aparecia o algum, apareceu nesse caso, né? A gente conseguia resolver com dois. Nessa não foi possível. Então nós vamos ter que estruturar agora um terceiro viés que contempla essas duas premissas, escritas, no entanto, de uma maneira diferente dessas duas que já fizemos até agora. Então vamos lá. Temos aqui algum A é B, certo? Algum A é B. E agora eu preciso escrever todo C é A. Mas não poderá ser nem dessa forma, nem dessa forma. E aí eu quero chamar atenção para o seguinte detalhe. Reparem que o meu A, ele tem todo esse espaço aqui. Então, se eu escrever isso aqui, observe. Você lê todo C é A. Concordam comigo? Todo C é A. No entanto, a gente vai observar isso aqui agora. Ou seja, o que está ocorrendo aqui? Eu tenho sim
um terceiro viés e muito provavelmente esse viés vai ser um desempatador entre essas duas alternativas que eu ainda tenho ali. Então, eu vou apagar aqui, escrever novamente a letra D e a letra E. É claro que estas alternativas anteriores, como eu já havia excluído entre esses dois primeiros vieses, eu não vou precisar fazer a leitura novamente, compreendem? Porque já foi excluído, não é? Então já não tem mais a chance de ser resposta, ainda que fechasse nesse de baixo. Muito bem, então já estão excluídos, mas aí eu vou ler a letra D e a letra E novamente. A letra D dizia o seguinte: algum C não é B. Nós havíamos achado vários Cs que não eram Bs nesse viés. Achamos também vários outros Cs que não eram Bs nesse viés aqui de baixo. Achamos. No entanto, quando eu vou fazer a leitura agora nesse viés de baixo, aonde que eu tenho, gente, algum C que não seja B? Não tenho, porque todo C faz parte de B aqui. E esse meu desenho, ele está em consonância com essas duas escritas que estão ali, tanto a primeira quanto a segunda premissa. Então, esse viés foi suficiente para eu poder o quê? Excluir a letra D. A letra D, de fato, não é a minha resposta. Mas vamos ver a letra E, até por exclusão, enfim, naturalmente que é a resposta, mas vamos fazer aqui a leitura e compreender que, de fato, essa leitura eu consigo fazer aqui também no terceiro viés. Algum B não é C. Tínhamos vários Bs, reparem lá, que não eram Cs. Tínhamos já desde o primeiro desenho. Temos também, no segundo desenho, vários Bs que não são Cs. E temos ainda nesse agora vários outros Bs que não são C. Então reparem que eu consigo nos três vieses, e esse último foi muito importante a gente construí-lo, porque com ele eu consegui fazer com que de fato houvesse uma única conclusão e as demais todas fossem excluídas. Ok, minha gente? Eu espero ter ao longo dessa aula esclarecido um pouco desse assunto que é bastante cobrado pelas bancas. Não é realmente difícil, à medida que você vai treinando, você vai desenvolvendo essas habilidades, não é? Então reparem que é muito desenho aqui, não é? Mas é o jeito realmente que se tem para resolver esse tipo de questão. Um grande abraço e bons estudos, minha gente.